Graça e paz, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É, Hoje trago para os nossos irmãos um assunto muito interessante. A nossa relação com o nosso Pai. Como está a sua relação hoje com o seu Pai? Como se encontra a sua relação hoje com o seu Pai? Como é a sua relação na casa do seu Pai? Na casa do Pai? Como é a relação na casa do Pai? E hoje eu trouxe aqui um texto de exemplo, um texto que se encontra em Lucas, capítulo 15, 11 a 32, que é a parábola do filho pródigo. Quando a gente fala de uma relação entre pai e filho, filho e pai, é impossível a gente não falar do filho pródigo, dessa relação entre o pai e o filho pródigo, do filho pródigo e o pai. Eu estarei lendo aqui somente o início aqui, o capítulo do 11 ao 13, para que eu dê início, para também não prolongar muito o vídeo, para que fique também mais fácil para os irmãos estarem entendendo. E eu estarei também explicando a demais história aqui, o demais texto aqui. E eu peço aos irmãos que esteja lendo o texto, esteja acompanhando o texto, porque é muito importante, sempre quando a gente está acompanhando a pregação, é importante que a gente esteja ali na Bíblia, acompanhando aquele texto que está sendo citado, para que a gente não venha estar sendo enganado, para que a gente não venha, para que o pregador não esteja distorcendo a palavra e a gente não esteja sendo conduzido a acreditar em algo que não seja verdade. Então eu peço aos irmãos que leia a palavra que está sendo indicada durante a pregação. E hoje vamos falar então aqui sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Contínuo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Interessante aqui nessa parte é que a gente percebe que o filho já não estava satisfeito ali na casa do pai. O filho queria independência. O filho não queria estar próximo à casa do pai. O filho queria andar com as próprias pernas. O filho queria fazer as coisas com os próprios braços. E interessante que o pai ele permite. O pai ele permite que o filho vá. Se o filho quer ir, não vá. O pai ele permite isso. Então ele reparte ali a herança, entrega ali ao filho mais moço a parte que lhe cabia. Então ele vai e vai viver então na cidade, onde ele achava que multiplicaria todo aquele bem. Porém ele se junta com outros jovens e como sabemos, quando se tem bens, quando se tem dinheiro, é muito fácil ter muitos amigos, é muito fácil estar cercado de muitas pessoas, é muito fácil, é tudo muito fácil quando se tem dinheiro, quando se tem recursos. Mas
tudo acaba, tudo tende a acabar, porque toda a matéria tende a se tornar pó, tudo irá acabar nessa terra. E assim, os bens desse jovem chegam ao fim. Como aqui fala, ele viveu ali uma vida dissolutamente, ou seja, ele estava vivendo desregrado, sem controle. Ele só estava aproveitando, gastando, gastando, gastando. E em momento nenhum ele aproveitou, ele usou a sabedoria, pois acredito também que não tinha tanta bagagem suficiente, tanta sabedoria. E às vezes isso é o mal da juventude. Às vezes acha que já está pronto para poder andar com as próprias pernas, está pronto para poder fazer com os próprios braços, está pronto para falar: eu não preciso do conselho do meu pai, eu não preciso do conselho da minha mãe, eu não preciso estar junto ao pai, eu sou jovem demais, quando eu ficar mais velho eu procuro a casa do pai. E tem isso também, dizem muito isso, e sou jovem, eu não preciso estar na casa do pai hoje. Posso procurar a casa do pai mais à frente. Então, esse jovem, ele vive essa vida desregrada e tudo isso acaba. E quando acaba o dinheiro, também se vão os amigos. Se vão ali os colegas, aquelas pessoas que o cercavam. Então esse jovem se vê ali sem dinheiro, sem bens e sem amigos, sozinho, desamparado. Então ele tem que procurar um trabalho, e ele procura um trabalho, e ele chega a trabalhar tratando dos porcos. E na época esse era um trabalho, lidar com porcos não era um trabalho muito bem visto, lidar com porcos. E ele chegou em uma situação onde ele tinha que comer a comida dos porcos, pois ele não tinha o que comer. Ele teve que ir ali no coxo dos porcos comer aquela comida que os porcos comiam, porque ele não tinha o que comer. Consequência dos seus atos. Mas ele tem um estalo momentâneo, onde ele pensa o seguinte: na casa de meu pai há fartura. Ele vem essa lembrança: na casa de meu pai há fartura. Na casa de meu pai, o funcionário do meu pai vive melhor do que isso, do que essas circunstâncias. Eu vou voltar e vou pedir trabalho ao meu pai. Certamente meu pai irá me dar um trabalho. E lá viverei melhor do que isso. Então esse jovem decide voltar, um tanto quanto envergonhado, pois não tinha conseguido multiplicar a fortuna, como havia dito, mas ele resolve voltar. E ao chegar na casa do pai, ele é surpreendido, pois ali estava o seu pai, de braços abertos, à sua espera. E seu pai manda seus servos o acolher. E ele pede seu pai para que ele pudesse estar ali como um servo de seu pai. E o seu pai o surpreende novamente, dizendo aos seus servos que o colocasse vestes limpas, colocasse o seu melhor anel, e também matasse um novilho cevado, pois o filho que estava perdido retornava ao lar. E assim é Deus com a gente. Quantas vezes a gente anda perdido? A gente conhece a palavra e a gente anda perdido. Mas Deus está ali com braços abertos para nos receber, disposto a nos perdoar. Quantas as vezes Deus nos perdoa?
Quantas as vezes a gente quer fazer as coisas na força dos nossos próprios braços? Quer caminhar com as nossas próprias pernas? Achar que, eu consigo, eu posso, eu vou fazer? E esquece que tudo acontece na vontade do Pai, na permissão do Pai. Esquece que na casa do Pai há fartura. Que na casa do Pai tudo é muito melhor. Que um dia na presença, na casa do Pai, é melhor do que 1000 anos em outro lugar. A gente esquece disso. Mas a palavra nos mostra isso aqui. E temos que aprender. Não só os jovens, mas também quantas pessoas mais maduras também tropeçam nessa mesma pedra. Então que possamos ser sábios, que possamos valorizar a casa do Pai, que possamos entender que sem o Pai não somos nada, que possamos entender que sem Deus não somos nada, que somos incapazes de andar com as próprias pernas, se Deus não estiver ali nos conduzindo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, para que a gente valorize, para que a gente não tenha que quebrar a cara lá fora, para depois ter que retornar. Para que a gente não tenha que se alimentar junto aos porcos, para entender que na casa do Pai há fartura. Para que a gente não tenha que ficar sozinho lá fora, para que a gente entenda que na casa do Pai a gente tinha a melhor companhia. Então que Deus nos abençoe, que Deus complete essa palavra no coração de cada um de nós, que Deus nos dê sabedoria e discernimento, que Deus fique conosco no decorrer desse dia, dessa semana e desse ano que se inicia. Essa é a palavra que eu trago, que Deus me usou para trazer. Em nome de Jesus. Amém e amém.